Oi gente, a Estilotex me convidou pra vir aqui mostrar pra vocês a nova coleção de Halloween deles e dá pra ver que eu sou pouco empolgada com essa data, né? É uma coisa que eu adoro, as estampas tão lindas, elas vão aparecer aqui na tela pra vocês. Eu adorei todas e hoje eu vim trazer pra vocês o passo a passo desse cestinho aqui. Eu fiz ele como um cestinho pra guardar doce ou qualquer outra miudeza que você queira guardar. Nessa época de outubro tem muita gente também que faz festa de aniversário temática de Halloween, então você pode oferecer para sua cliente como uma lembrancinha, porque é uma peça bem fácil de fazer, rapidinha, fica super fofa e eu tenho certeza que quem receber vai adorar. E também, se você quiser usar ela para outra finalidade, é só você substituir o aplique aqui. No caso eu fiz o aplique com o morceguinho, mas você pode fazer com qualquer outra coisa, ou fazer sem e só mudar a estampa. Então é uma peça que fica bem prática e bem rapidinho de você fazer aí no seu ateliê. Ele abertinho fica assim, ó, então ele é um cestinho. E se você quiser, dá pra jogar ele pra dentro, aqui ó, essa parte do tecido onde fecha o cestinho, você pode jogar pra dentro e usar só como um cachepô também em cima da mesa pra decorar. Então tem várias utilidades aí pra nossa peça. Espero que vocês gostem desse passo a passo. E se vocês quiserem mais informações sobre as estampas, vou deixar aqui embaixo o link do site da Estilotex pra vocês. Bom, gente, pra fazer a nossa peça, eu vou deixar dois moldes disponíveis pra vocês. Um é do corpinho aqui do nosso cestinho. Lá vai ter todas as medidas, então se você não puder imprimir, você pode seguir pelas medidas de lá. E também vou deixar o molde do morceguinho. Aqui, como ele tá no preto, eu acho que vai ser mais difícil de vocês enxergarem. Mas o que que eu fiz? Eu peguei e coloquei aqui o meu tecido virado direito com direito. Posicionei aqui o meu molde do morceguinho em cima. E risquei com uma caneta branca aqui no meu tecido. E eu coloquei manta também, mas se você não quiser colocar manta, quiser usar um tecido que seja um pouquinho mais grosso, ou até fazer esse morceguinho num material sintético, que você possa só ir lá e cortar a fio, também vai ficar bem legal. E aqui eu tô dando essa sugestão porque é uma peça de Halloween, mas você pode fazer com outro tema também, colocar um coraçãozinho, qualquer outra coisa que também vai ficar muito legal. Aqui o corpinho da minha peça, eu cortei 2 vezes no tecido exterior com a manta, tô usando a manta R1 nessa peça, e 2 vezes no meu tecido de forro. E aqui eu também vou precisar cortar uma tira de tecido medindo 37 por 10 centímetros, que vai ser o topo aqui do nosso cestinho. E aqui eu já passei ela no ferro, vincada assim no meio, que eu acho que fica mais fácil depois pra ir costurando a peça. Eu vou começar preparando o meu morceguinho. Eu vou ir lá na máquina e vou passar uma costura exatamente em cima do risco aqui que eu fiz. E eu gosto de, quando eu tenho uma peça com muitos detalhes, assim, ou que ela é bem arredondada, eu gosto de usar o ponto pequenininho na máquina. Então eu deixo meu ponto lá no 2, 2,5, porque aí eu consigo fazer essas curvinhas aqui com mais precisão e ele vai ficar bem mais certinho. Aqui, antes de desvirar o nosso morceguinho, tem um truque que eu gosto de fazer. Sempre que eu vou fazer aplique assim, que vai manta, eu faço a mesma coisa. Eu vou e descolo a manta do resto do tecido aqui, e eu vou cortar todo esse excesso de manta que tá pra fora. Aqui, ó, você vai indo com a tesoura pertinho da costura e vai cortando tudo que tá perto, o mais próximo que você conseguir. Porque aí, ó, a gente vai aliviar esse espaço aqui de tecido e na hora que a gente desvirar, principalmente por ser uma peça que tem muitos detalhes, ele vai assentar melhor a costura depois. Então eu primeiro vou fazer isso aqui, eu vou cortar todo esse excesso de manta que tem pra fora aqui do meu morcego. Prontinho, cortei todo o excesso de manta, agora eu vou cortar o excesso de tecido usando uma tesoura de picote, que é essa daqui que fica com a pontinha. Se você não tiver essa tesoura, você pode só cortar bem próximo aqui da costura também, e lembrar de fazendo os cortezinhos próximos aonde tem essas quinas aqui, que aí na hora de desvirar vai ficar mais bonito. E depois que eu cortar todo o excesso de tecido, eu vou abrir o meu morcego aqui pela parte do meio do corpinho dele, ó. Aqui tá tudo preto no preto, vocês vão enxergar muito bem. Mas eu vou separar esse tecido aqui, ó, o de trás, você sente ele se ele estiver sozinho, e eu vou fazer um corte reto, bem aqui no meio do corpinho. Aí eu vou desvirar por esse buraco, porque essa parte vai ficar toda embutida na costura depois, então a gente não precisava deixar abertura pra desvirar em outras partes do corpinho, porque eu acho que ia ser bem mais difícil também.
Agora, essa é a parte mais chatinha. A gente vai ter que ir colocando a tesoura aqui por dentro, ó, e acertando todas as pontinhas aqui do nosso morcego. Eu gosto de pegar o meu agulhão também e ir cutucando aqui, ó. A gente meio que coloca ele aqui na costura, ó, e vai puxando ela pra fora, que aí a gente vai conseguir puxar as pontinhas. Eu vou fazer isso na minha peça toda e vou levar ela pro ferro também pra ela ficar mais retinha. Prontinho! Depois de 1000 horas aqui desvirando o negócio, puxando pontinha, fica super bonitinho. Essa é com certeza a parte mais trabalhosa, mas eu acho que fica super fofo, então vale a pena esse trabalhinho que a gente tem pra desvirar esse morcego. E agora eu vou aplicar ele aqui numa das partes da minha peça. E não tem muita regra, você pode centralizar do jeito que você achar melhor, pode deixar mais reto ou deixar mais curvadinho. Eu gosto de deixar ele assim, ó, meio curvadinho. E aí você pode fazer meio de olho mesmo, tá? Eu gosto de deixar o corpinho dele aqui no mais ou menos no meio da peça. E aí eu vou passar uma costura da seguinte forma, ó. Eu vou criar como se fosse um corpinho aqui pro meu morcego. Então eu vou arredondando esse pedacinho aqui perto da alça, da asa, e aí eu costuro por cima das orelhas aqui também e refaço o corpinho aqui arredondado também e nessa parte redondinha. Porque aí a asa em si vai ficar solta e o corpinho vai ficar todo preso e também vai fechar aquele buraco que a gente deixou pra desvirar a peça. Prontinho, agora eu vou começar a montar o meu cesto, vou jogar a asa aqui pra dentro e a gente vai posicionar virado direito com direito essas duas partes externas aqui do nosso cestinho. E eu vou costurar com a margem do calcador mesmo da minha máquina, vou fechar todas essas partes retas aqui da base e depois a gente fecha também a caixinha de leite aqui dos cantos e vou repetir a mesma coisa no forro, a única diferença é que no forro eu vou deixar uma abertura aqui pra poder desvirar minha peça depois. Agora, tem duas formas de finalizar o cestinho. Você pode deixar ele assim, só aberto, né, e costurar o forro. Então, se fosse fazer isso, você só colocaria a parte externa dentro aqui do tecido de forro e costura aqui o topo inteiro. Mas eu resolvi fazer essa parte aqui, que vai ficar um cordãozinho pra fechar o nosso cestinho. Então, eu vou pegar aquela tira de tecido que eu fiz e eu vou primeiro medir ela aqui no entorno da minha peça. Porque às vezes, dependendo da nossa margem de costura, dá alguma diferença, então eu acho que é mais seguro fazer desse jeito. Pelo menos a primeira peça que você for fazer, eu sugiro que você faça isso, de medir antes, pra ter certeza que vai bater certinho a medida, porque pode acabar sobrando, que nem no meu aqui, ó, por exemplo. Eu pretendo costurar com 1 centímetro de margem, então, quando o meu tecido se sobrepor, eu vou deixar sobrando 1 centímetro pra cima do tecido de cada lado. Então, eu vou refilar aqui. O meu eu vou precisar cortar mais ou menos 1 centímetro aqui dele pra isso dar certo, tá? Porque eu preciso que ele encaixe direitinho aqui no topo da minha peça, senão ele vai ficar sobrando ou ficar faltando e aí depois o acabamento não fica muito legal. Refilei aqui o excesso da minha tira e eu tô trabalhando com ela aberta agora. Lembra que eu tinha falado pra vocês que eu passei ela vincada? Então agora eu vou abrir ela, vou colocar virado direito com direito. E aí, a minha costura vai ser o seguinte: eu vou começar lá embaixo e bem aonde tem o vinco aqui do meio da minha peça, eu vou contar 1 centímetro para cada lado, tá? E esse pedacinho de 2 centímetros que vai ficar bem aqui no centro dessa tira, eu não vou costurar. Então eu costuro desse 1 centímetro para lá e desse 1 centímetro para cá. E daí depois, e essa margem de costura aqui também é importante. Lá na minha máquina eu vou usar a base ali como referência também de 1 centímetro de margem de costura. Se você achar mais fácil, você pode vir e riscar aqui o seu tecido, que aí facilita a vida também. Agora eu vou abrir essa margem aqui da costura, a gente vai assentar ela direitinho aqui. E eu vou dobrar novamente a minha peça, onde ele já estava vincado, ó. Então eu vou jogar por cima aqui, essa margem de costura. Tenta manter ela abertinha assim, pra ficar com o acabamento mais bonitinho.
E aí a gente dobra novamente esse pedaço. No fim, eu vou ter um arco de tecido desse jeito aqui. E agora, nessa parte aqui que tá fechada, vocês viram que aqui ficou uma abertura, né? Essa daqui vai ser por onde a gente vai passar a nossa fita. E eu vou passar uma costura aqui com 1 centímetro pra marcar a minha canaleta, pro fio não ficar solto ali dentro. Como eu falei, aqui eu uso a referência da minha máquina, mas você pode ir lá e marcar com giz ou com uma caneta essa parte. Agora eu vou encaixar esse meu arco de tecido aqui no topo da minha peça. E eu quis que essa parte aqui da abertura ficasse virado na frente, então essa parte aqui, onde tem a costura, eu alinho com o centro da frente da minha peça, eu fiz um pique aqui pra marcar. E aí eu vou vestir aqui o meu cestinho dentro dessa tira de tecido. Vou começar prendendo aqui e aí eu vou prender a toda a volta aqui da minha peça. Ó, vai esticando aqui pra encaixar. E aí, eu vou lá na minha máquina e vou passar uma costura bem na beiradinha aqui, só pra prender essas duas tiras juntas. Agora só falta juntar o forro aqui da nossa peça, então, ó, vou vestir o cestinho dentro aqui do forro. Também vai alinhar aqui pelo topo, alinha as costuras laterais ali pra elas baterem certinho e a gente também vai costurar aqui pela parte de dentro. Até daria pra costurar essa parte da tira de tecido e o forro juntos, se você tiver um pouco mais de prática na costura, pode fazer isso que vai dar certo também, tá? Eu sempre gosto de passar essa costura de segurança antes, só pra ter certeza que vai ficar tudo no lugar. Agora é só desvirar a nossa peça aqui pela abertura. E aí eu vou ajeitar ali a parte do topo aqui da peça. Aí a gente joga o forro pra dentro depois, passa uma costurinha só pra ficar tudo assentado no lugar. Ó, a gente joga o forro pra dentro, dá pra fechar já na máquina também aqui essa parte do forro que ficou aberta, vai lá e passa uma costura reta, joga tudo pra dentro. E aí, vou passar um pesponto aqui por fora. Se você trabalha com máquina doméstica, eu acho que fica muito, muito legal passar um ponto decorativo aqui, que fica super bonitinho. E aí depois é só finalizar passando a fitinha aqui por cima pra fazer o fechamento do nosso cestinho. Bom, gente, então esse é o resultado final da nossa peça, fica muito fofo. E aqui eu quis fazer com duas fitas diferentes, ó, de larguras diferentes, pra vocês verem que só mudando a fita já dá um outro aspecto pra peça também. Então com essa fita maior aqui ele fica mais com cara de presentinho, mas também dá pra fazer com qualquer cordão que você tem aí, que também vai ficar legal. Agora me conta aqui nos comentários o que você achou dessas estampas lindas e se você gostou desse passo a passo. Lembra de compartilhar com as amigas e também de deixar aquele like. Tchau e até a próxima!